nós precisamos, dia após dia, pedir ao Senhor que dê aos nossos corações a disposição, a abertura total para acolher o dom da palavra de Deus, esta palavra que é o próprio Filho de Deus, o Verbo de Deus feito carne, a pessoa de Jesus, de modo que nós professemos a nossa fé em Jesus, coloquemos a nossa confiança nele, na sua palavra, na sua pessoa, proclamando com a nossa vida que ele é o Senhor, proclamando com a nossa vida que ele é o nosso único Salvador, que nós esperamos a salvação nele, na pessoa dele, que nós seguimos a sua palavra de salvação, procurando encarnar essa palavra no nosso dia a dia. Colocar em prática esta palavra no nosso dia a dia. Esta preparação dos nossos corações, esta disposição dos nossos corações para o acolhimento da palavra de Deus é muito importante. Porque do contrário, se nós não tivermos um coração disposto, se nós não tivermos um coração que saiba, que valorize a palavra de Deus, que saiba a importância de acolher, de viver, de compreender, de conhecer a palavra de Deus, se nós não tivermos essa disposição, meus irmãos, se nós não tivermos essa disposição, minhas irmãs, a palavra de Deus, ela não vai produzir frutos em nossas vidas. A palavra de Deus não vai produzir frutos, sobretudo o fruto da conversão, o fruto da transformação. É claro que a conversão é um caminho que nós devemos percorrer, de contínua comunhão com Deus, de conversão que passa pela renúncia do pecado, a superação do mal, que tantas e tantas vezes este mal domina os nossos corações, interfere nas nossas decisões, nas nossas escolhas. A conversão é um caminho longo que nós devemos percorrer, mas para isso, para que esta conversão realmente dê frutos de santidade em nossas vidas, nós precisamos acolher a palavra de Deus, acolher como palavra de Deus, viver à luz desta palavra, tomar na vida, no dia a dia das nossas vidas, tomar as decisões à luz desta palavra, a palavra de Deus. Portanto, nós devemos, com um coração humilde, com um coração que crê, devemos suplicar ao Senhor: Senhor, dai-me um coração disposto para acolher, para entender e, sobretudo, para viver, para testemunhar a vossa palavra. Nós devemos dia após dia, porque nós temos a graça de encontrar, de ter este encontro com a palavra de Deus, como nós estamos tendo aqui agora, na Santa Missa, nas celebrações litúrgicas, nas celebrações dos sacramentos, ou em alguns momentos, quando nos reunimos em círculos bíblicos, quando nos reunimos em grupos de oração, e ali dedicamos um momento para a leitura e a meditação da palavra de Deus. Ou então algumas pessoas, alguns irmãos e irmãs procuram no seu dia a dia, procuram dedicar alguns minutos de leitura pessoal, de oração pessoal com a palavra de Deus. Que coisa boa, que coisa boa. Mas antes de tudo nós precisamos suplicar ao Espírito Santo que Ele ilumine o nosso entendimento, que Ele ilumine o nosso coração,
que Ele nos dê esta disposição para bem acolher a palavra de Deus, para que a palavra de Deus transforme toda a nossa pessoa, de modo que realmente sejamos discípulos e discípulas de Jesus. Vejam, a primeira leitura desta quinta-feira da 16ª semana do tempo comum, nos apresentou um trecho do livro do Êxodo. Logo depois que o povo hebreu, o povo de Israel, viveu a experiência da libertação da escravidão do Egito, da escravidão do faraó, este povo conduzido por Moisés, chega ali, aos pés da montanha sagrada, o Monte Sinai. E Deus revelou a Moisés que queria dar ao seu povo, ao povo de Israel, o dom de uma aliança. Dar ao povo de Israel a graça de uma comunhão de amor com o próprio Deus. A aliança no Monte Sinai. Mas, como nós ouvimos na leitura, este povo precisava ser preparado. Até porque a aliança que estava para ser estabelecida não era aliança entre pessoas iguais, como se fosse aliança de um homem com um homem, aliança de um homem com uma mulher. Não era uma aliança, não era um contrato entre pessoas iguais. Era uma aliança entre a criatura humana, o povo constituído de pessoas humanas e Deus. E Deus. Deus queria dar acesso ao seu coração, às suas graças, às suas bênçãos. Deus queria dar acesso àquele povo, mas aquele povo precisava se preparar. Porque não ia celebrar uma aliança com uma pessoa qualquer, mas estava para celebrar a aliança com o próprio Deus. Deus manifesta a sua glória, como nós ouvimos na leitura, quando chegou o terceiro dia, ao raiar da manhã, houve trovões e relâmpagos, uma nuvem espessa cobriu a montanha, e um fortíssimo som de trombetas se fez ouvir. No acampamento, o povo se pôs a tremer. Porque ninguém pode se aproximar de Deus de qualquer jeito. Deus suscita no coração do povo o santo temor, a graça da conversão. Um coração que não tenha compromisso com o mal, um coração que não tenha compromisso com o pecado, para que realmente este coração, então purificado, pudesse ter acesso ao coração de Deus. Não é à toa que Jesus, lá no Sermão da Montanha, inclusive fazendo memória desta experiência do povo de Israel no Monte Sinai, uma vez que o povo recebeu de Deus, através de Moisés, as tábuas da lei, os mandamentos da aliança, justamente porque Jesus, na montanha, no Sermão da Montanha, nos traz uma nova lei para estabelecer com a humanidade uma nova aliança. Justamente por isso, Jesus disse para o povo: bem-aventurados os puros de coração, porque verão, não ouvi, verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus.
Meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos nos aproximar de Deus de qualquer jeito. Eu digo até melhor, até para que nós possamos compreender os caminhos do Senhor, para que nós possamos compreender a vontade de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos amadurecer na fé, no conhecimento do amor de Deus, percorrendo este caminho de conversão, amadurecendo na graça da santidade, nós precisamos ter um coração puro, um coração disposto para acolher na nossa própria vida Deus, para fazer aliança com Deus, uma aliança que abençoa a nossa vida, uma aliança que dá sentido de eternidade à nossa existência, uma aliança que nos fortalece na caminhada, inclusive para superarmos as tribulações, superarmos os desafios próprios da vida, de modo a perseverarmos no testemunho da fé, no testemunho do amor, no testemunho da esperança, em Jesus Cristo nosso Senhor, para que esta aliança entre o nosso coração e o coração de Deus possa ser firme, possa ser uma aliança bonita, abençoada. Nós precisamos ter um coração puro, um coração disposto, um coração que acolha pela fé nosso Senhor Jesus Cristo, um coração que realmente acolha o dom de Jesus Cristo, o dom da sua palavra.